é uma continuidade de um projeto que tenta mostrar a construção dos direitos fundamentais a partir do final do século XIX. E começamos a partir de um corte histórico que seria exatamente no Brasil, com as obras de Tobias Barreto de Menezes. Pois muito bem. Hoje nós vamos trabalhar com a questão da Segunda Guerra, porque na aula passada, se vocês assistiram, nós falávamos da evolução dos direitos fundamentais por força da Primeira Guerra Mundial, que resultou com a criação da Liga das Nações e, com certeza, com a criação dos direitos da segunda geração. Não é? Nós temos, portanto, nessa primeira fase, uma coisa que é muito interessante, porque o mundo descobre o poder das mulheres, né? O poder das mulheres que vão exatamente contribuir para a evolução do nosso direito. E os trabalhadores são dois direitos muito influenciados com o final da Segunda Guerra Mundial, né? Então, nós temos exatamente essa situação no mundo. E temos essa contribuição, e eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação, só um instantinho, já está aqui, da nossa aula de hoje. Só um instantinho que eu vou compartilhar aqui. Não sei se vocês estão vendo. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora eu vou compartilhar para ficar mais fácil a nossa... Pronto. Só um instantinho. Ok. Pois muito bem. Está aí o tema da nossa aula, iniciando com os principais fatores que desencadearam a Segunda Guerra Mundial. Eu falava na aula passada que o fim da Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Paz de Versalhes, foi uma grande humilhação para a Alemanha que perdeu a guerra. Além da humilhação pela perda da guerra, também uma decadência econômica sem igual na Alemanha, que vai levar a um caos de alta inflação, e uma situação caótica, digamos assim, para a população alemã, que não tinha nem como se alimentar direito. Não é? Esse caos causado pela Segunda Guerra Mundial vai gerar exatamente o caldo necessário para a Segunda Guerra Mundial. Como? Primeiro, a baixa estima do povo alemão propicia a chegada de um líder nacionalista, um líder que tenta reerguer a nacionalidade alemã, apresentando uma proposta como se fosse raça superior. E aí uma coisa que é muito interessante, porque essa proposta
nacionalismo fascina aquele povo que estava numa decadência, inclusive econômica e social muito grande. E Hitler não somente pensa em reerguer a Alemanha, mas pensa principalmente em expandir o domínio territorial da Alemanha, ampliar territorialmente a Alemanha com a inclusão de outros países vizinhos à Alemanha, que antes tinham sido também do Império Alemão. Não é? E, com isso, também aumentar o poder da Alemanha, o poder bélico, né? O poder do próprio Hitler, e aumentar também os recursos materiais, principalmente as matérias-primas que a Alemanha precisava tanto para poder se reerguer. E isso essa onda nacionalista leva, com certeza, Hitler ao poder, tanto que ele é guindado a ser o próprio líder máximo do Partido Nazista e depois da própria Alemanha. Dois fatos também aumentam na década de 30 do século XX a questão da preocupação com a militarização, tanto da Alemanha como da Itália, os países que saem machucados da Segunda Guerra e que começam a se armar com uma força muito grande e a se organizar enquanto forças armadas. Junta-se tudo isso a questão do sentimento revanchista da Alemanha nazista diante da derrota da Primeira Guerra. A ideia de Hitler, e que terminou se confirmando, era desrespeitar o Tratado de Versalhes e reconquistar os territórios que a Alemanha havia perdido e que estavam no Tratado de Versalhes, que deu fim à Primeira Guerra Mundial. E para aumentar ou dar à Segunda Guerra Mundial essa visão de guerra que ultrapassa a Europa continental, vem o ataque a Pearl Harbor, ocorrido em 1941, uma ofensiva do Japão contra os Estados Unidos, e que traz, melhor dizendo, os Estados Unidos para o meio do conflito. Coloca os Estados Unidos, que até então se mantém à distância, na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, essa mistura de interesses do nazismo alemão não era somente uma questão do ressurgimento da nação alemã. Era um projeto humanitário internacional que pretendia, segundo a visão de Adolf Hitler, era criar uma raça, um povo, uma sociedade pura a partir dos padrões alemães que se espalharia pelo mundo inteiro. Era um projeto internacional. Né? Na verdade. Do outro lado, esse projeto internacional da ideia do nacionalismo alemão gera também um outro projeto, um projeto contrário, que é o projeto dos direitos fundamentais. Traz à rediscussão a necessidade da internacionalização dos chamados direitos fundamentais das pessoas humanas. Né? E nós não podemos esquecer que a crueldade do Holocausto, né, às vezes contestado por alguns, mas sabidamente é algo incomensurável. Foram mais de 6 milhões de judeus mortos nas câmaras de gás, nos trabalhos forçados, fuzilados, né? Não só judeus alemães,
mas judeus dos países em que a Alemanha foi conquistando durante a Segunda Guerra Mundial, né? Isso gerou uma barbárie, né, do regime nazista na Europa. Por outro lado, o ataque a Pearl Harbor nos Estados Unidos em 1941 gerou também uma resposta, por alguns entendida como desproporcional pelos Estados Unidos, que joga duas bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, matando milhares de cidadãos japoneses que não eram militares, que não tinham nada a ver com a guerra, eram mulheres, crianças, trabalhadores, pessoas simples, pessoas do povo, que terminaram sendo mortas de uma forma inusitada, violenta, e que acendeu o farol amarelo de alerta para que se começasse a pensar globalmente nos chamados direitos fundamentais. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, e não precisa dizer que nessa parte o Brasil ingressa também na Segunda Guerra Mundial e entra na Segunda Guerra Mundial por um fato que ocorre em Sergipe. Engraçado que esse curso eu comecei a falar de Tobias Barreto, que é sergipano, fazendo uma homenagem ao meu estado. Mas a Segunda Guerra Mundial, o Brasil ingressa nessa Segunda Guerra Mundial por conta do torpedeamento de 3 navios mercantes brasileiros na costa de Sergipe. Aliás, eu estou bem próximo aqui da costa de Aracaju, onde se encontra um cemitério ainda dedicado às vítimas desse torpedeamento, né, que é o cemitério dos náufragos que foram encontrados na beira da praia por conta desse ataque de um submarino alemão. Esse fato faz com que mude o olhar do governo brasileiro, que até então, com Getúlio Vargas, flertava com o regime nazista. E aí, com esse fato, leva Getúlio Vargas a se unir aos Estados Unidos e ingressar na Segunda Guerra Mundial. Esse é um fato histórico relevante para que a gente compreenda a forma como o Brasil também vai aparecer na criação da Organização das Nações Unidas, da ONU, que ocorre em fevereiro de 1945, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. A criação das Nações Unidas é um resultado das conferências de paz realizadas no final da Segunda Guerra. E foi um esforço não somente dos países aliados que venceram a Segunda Guerra Mundial, não é? Foram muito mais que isso. 50 países assinam a Carta das Nações Unidas, excluídos, obviamente, porque não era um tratado de paz, mas sim a criação de uma organização que defendia a paz, defendia os direitos fundamentais das pessoas, não é? Defendia a harmonia entre os Estados, não é? E aí ficaram excluídos, naquele momento, a Alemanha, a Itália e o Japão, porque eram os causadores e os que estavam do outro lado na Segunda Guerra Mundial. E para avivar a nossa ideia de internacionalização dos direitos fundamentais, eu vou lembrar aqui o preâmbulo dessa carta, tão importante, que vai nos dar os primórdios dos chamados direitos fundamentais de terceira geração, que estão, inclusive, nas cartas constitucionais dos países a partir do final ou de meados da década de 40, mas notadamente depois de 45, 46, como é o caso da Constituição Brasileira
de 1946, uma Constituição democrática e já com essa luz dada pela construção desses direitos fundamentais. Diz a carta, o preâmbulo da carta: preservar gerações vindouras do flagelo da guerra. O mundo experimenta, em tão pouco tempo, em menos do começo do século, né? 1917, 1918, aí termina no final de 19, né? E depois, 30, e depois, 39, já começa uma outra guerra mundial. É muito pouco tempo, e as consequências dessas duas grandes guerras mundiais foram sofridas por milhões de pessoas, não somente no teatro de operações, no local onde aconteceram as guerras, diretamente, como na Europa, mas no mundo inteiro. O mundo inteiro sofreu. Nós sofremos no Brasil, os países mais pobres do mundo também sofreram com isso, porque isso tudo traz consequências no plano mundial. E, com isso, a pretensão é evitar o uso das Forças Armadas para defender interesses pessoais, porque o projeto de Hitler não era um projeto do povo alemão, era um projeto de Hitler e do grupo dele, ou de poucos, como era o caso, né? Ao invés de interesses comuns, suscetíveis de promover as melhores condições de vida para todos os povos. Isso é que é, na verdade, o foco das Nações Unidas. Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direito e de autodeterminação dos povos. E tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal. A ONU não somente vai se preocupar com a paz, trazer uma paz duradoura para o planeta, digamos assim, ou para o mundo, mas, principalmente, trazer pela primeira vez a ideia de igualdade de direitos entre os povos, trazendo uma concepção de direitos transindividuais, não mais os direitos individuais como na Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, mas agora uma visão de um direito que transcende o próprio indivíduo e transcendendo o próprio indivíduo, vai além, vai até mesmo para as nações e para todos os povos. Para isso, a ONU precisava criar uma estrutura mínima para poder atingir esses resultados. E foram criados órgãos fundamentais, entre eles a Assembleia Geral, como é conhecida, tem sede em Nova York, hoje, né? E composta por todos os países membros. Todos os países membros têm assento, todos os países membros estão ali em pé de igualdade para discutir os grandes temas levados à Organização das Nações Unidas. O Conselho de Segurança, esse Conselho de Segurança tem um grupo fixo, não é? Chamados membros permanentes do Conselho de Segurança, que tem os países mais fortes, digamos assim, do ponto de vista de importância e também do ponto de vista militar. A União Soviética, que hoje seria a Rússia, né? A antiga Rússia, agora a União Soviética, agora a Rússia, melhor dizendo, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a China são membros permanentes do Conselho de Segurança. Além desses 5 membros, existem mais 10 membros provisórios que são eleitos pela Assembleia Geral. O Brasil mesmo já fez parte desse rodízio dos membros provisórios do Conselho de Segurança. E havia uma luta diplomática antiga, uma reivindicação antiga do Brasil, até por ser uma das 10 economias maiores do mundo, de conseguir uma vaga no permanente, aumentando-se, portanto, o número de membros permanentes do Conselho de Segurança para o Brasil se tornar membro permanente do Conselho de Segurança. O secretariado da ONU, que é presidido pelo secretário-geral e que tem como atribuição
a administração e a organização da própria ONU. Tem o Conselho Econômico Social, que é fundamental para as questões das desigualdades econômicas e sociais existentes no mundo. Então, tem vários órgãos que trabalham com questões importantes, como a questão da infância, a Organização Mundial do Comércio. Então, a infância tem a Unicef, o comércio tem a OMC, né? Mas tem outras, como a própria OMS, nós estamos num período de pandemia, a OMS é um desses órgãos, né, ligados ao Conselho Econômico e Social da ONU, a Organização Mundial de Saúde, que está à frente digamos, da linha para os países membros da ONU sobre a questão da pandemia do coronavírus. E também uma Corte Internacional de Justiça, que fica sediada na Holanda, em Haia, que seria o órgão jurídico da ONU para dirimir os graves conflitos entre nações membros das Nações Unidas. Né? A Corte de Haia, que teve um papel e tem um papel fundamental até hoje, né? E que não e era uma corte já que antecedia e que, na verdade, se incorpora às Nações Unidas. Tanto é que o nosso Rui Barbosa foi um dos juízes da Corte Internacional de Haia. Meus amigos, então nós chegamos à base dos direitos da terceira geração. Aqui nós temos, portanto, nessa visão dos direitos fundamentais geracionais, que não exclui as outras gerações, mas são acrescidas às gerações anteriores. Então, essa terceira geração de direitos fundamentais, aqui lembrando o nosso saudoso Paulo Bonavides, incorpora os direitos da primeira geração e da segunda geração. Os da primeira geração, focados basicamente na questão da liberdade, né? E agora os direitos da terceira geração, que são, na verdade, frutos dessa experiência amarga que foi a Segunda Guerra Mundial. E quais são esses direitos da terceira geração? Na terceira geração, quer dizer, além da liberdade que já existia, né, do direito ao trabalho, como nós vimos, do direito à igualdade de gênero, que está lá logo após a Primeira Guerra Mundial, quando eu falava do direito das mulheres, do direito dos trabalhadores, nós vamos ter agora outros valores incorporados aos direitos fundamentais, que são os valores da fraternidade ou solidariedade. Quer dizer, o mundo, repare que nós não estamos falando agora do indivíduo, nós estamos falando de como conciliar os interesses das nações dentro de uma ideia de fraternidade e solidariedade. Essa fraternidade e solidariedade, né, que estão evidentemente relacionados à ideia de desenvolvimento mundial e de progresso mundial. Aí nós vamos ligar os chamados direitos econômicos surgidos após a Segunda Guerra Mundial, né, e o próprio equilíbrio entre as nações desse poderio econômico para garantir essa fraternidade, essa solidariedade e a igualdade que já era reconhecida como direitos da segunda geração. Tudo isso, esse desenvolvimento, esse progresso, não pode desconhecer o meio ambiente. Para os senhores e as senhoras que o meio ambiente não é fruto de um direito tão recente como se pensa. A questão ambiental é uma questão agora, como alguns dizem, né? E alguns querem negar,
o direito ao meio ambiente como um direito fundamental, fundamental da pessoa humana, independentemente de nacionalidade. É um direito transindividual, não é? E um direito que pertence a todas as pessoas humanas. A questão da autodeterminação dos povos. Os povos não podem ser tratados como escravos, fazendo aqui uma comparação na antiguidade, né, como o povo hebreu, que foi escravo durante muito tempo do Egito, foram escravos do Egito, do faraó, né, que depois de muitos e muitos anos consegue a libertação e depois vai ser escravizado de outra forma, não é? Pelos romanos e assim por diante. Não, a autodeterminação dos povos, sem reconhecer a autodeterminação, mas o fato de estar inserido essa nação num contexto universal de nação, num contexto de várias nações. Ou como dizem como diz a diplomacia, no concerto das nações. Concerto aqui não conhece concerto com C, como se fosse uma orquestra, concerto das nações. Bem como é o direito de propriedade, não aquela propriedade individual, que é direito de primeira geração, mas sobre o patrimônio comum da humanidade. Então, existe, evidentemente, alguns patrimônios que, independente de onde estejam, pertencem à humanidade. E aí eu não vou entrar na discussão, porque hoje é muito polêmico, se a Amazônia se enquadraria nessa situação. Essa é uma briga ideológica que nós estamos acompanhando e eu não vou entrar por aí. Mas vamos considerar que, por exemplo, as grandes obras de arte do mundo, não é? As maravilhas reconhecidas pela Unesco como patrimônio da humanidade, não é propriedade daquele território, mas como diz a própria titulação de patrimônio da humanidade, patrimônio de todos. Inclusive, aqui em Sergipe, a Praça São Francisco, na primeira capital, São Cristóvão, que é a quinta cidade mais antiga do Brasil, foi reconhecida como patrimônio histórico mundial pela Unesco há alguns anos e, portanto, não pertence a São Cristóvão, a Sergipe, ao Brasil, é um patrimônio que pertence, porque é um patrimônio histórico relevante a toda a humanidade. E vem um dos direitos mais importantes, principalmente em tempos de fake news, que é o direito de comunicação. O direito de comunicação, tanto no sentido de se comunicar, de ter acesso à comunicação, mas ter acesso à informação e de ter acesso também à liberdade de expressão. Então, são vários direitos juntos no chamado direito de comunicação. O direito de se expressar, o direito de ter acesso às informações, né? E também, por que não dizer, o respeito que essa informação seja verdadeira. Porque se ela for falsa, se ela for mentirosa, aquele que é ofendido tem o direito de desmentir e de exigir até uma reparação por dano moral e até mesmo patrimonial, se for o caso, por desrespeito ao próprio direito da comunicação. Então, esses direitos, como eu já disse, são direitos transindividuais. É um rol apenas exemplificativo. É claro que aí cada país, em cada constituição, e ao longo desses anos de existência da ONU, foram feitos vários tratados internacionais reconhecendo vários direitos transindividuais que já estão hoje numa quarta geração, nem mais na terceira, mas eu vou me reservar a terceira geração, porque os direitos fundamentais de quarta geração eu vou tratar na próxima aula. Não é? Por isso, não percam,
Vejam, podem ver depois lá no YouTube, no meu canal, Prof. Anselmo Oliveira. Não é? Não esqueça de se inscrever no canal e, se gostar da aula e do curso, dar um like, que eu ficarei muito grato. Pois muito bem. Então, esses direitos transindividuais, eles são destinados excepcionalmente à proteção do gênero humano. Não é a uma cidadania, não é a uma raça, não é? Embora o conceito de raça nem seria, porque a raça seria a raça humana. Então, seria a proteção do gênero humano. Homens, mulheres, independentemente de partido político, independente de religião, independente de opção sexual, independente da altura, do tamanho, se tem alguma necessidade especial, se não tem, o importante é que seja pessoa humana. Então, a proteção é da pessoa humana como parte desse complexo gênero que é a raça humana. É um caráter, portanto, de humanismo e universalidade. O homem é universal. O homem não é o homem local somente. O homem, ele é homem aqui, na China, no Japão, nos Estados Unidos, na África, em qualquer lugar. É um ser humano. É o homem, a mulher, a criança, o idoso. Todos merecem a mesma dignidade e merecem a mesma proteção. E essa proteção tem que ser dos Estados, tem que ser da sociedade e das instituições na área internacional e, no campo dos Estados, as instituições de Estado, como o Poder Judiciário, como as políticas públicas do Poder Executivo, como a construção das leis pelo Poder Legislativo e também, por que não, as outras instituições, como o Ministério Público, os tribunais de contas, as outras instituições que podem e devem colocar como objetivo fundamental a garantia desses direitos transindividuais. Porque, na verdade, esses direitos fundamentais, eles têm uma finalidade. A finalidade é a preservação da qualidade de vida. E essa qualidade de vida que está ameaçada desde a Segunda Guerra Mundial, tendo em vista a globalização. Então, os fenômenos que a globalização, que a rapidez dos meios de circulação das riquezas e das pessoas trouxeram. Então, se o mundo antes demorava-se, a Europa nem sabia que a América existia. E hoje, a América, Europa e o Oriente se comunicam em segundos pela internet. Então, esse fenômeno, não é, que antes já foi do fenômeno do telégrafo, o fenômeno das ondas do rádio, não é, da televisão, que hoje, instantaneamente, está entregue à rede mundial de computadores. Pois muito bem, meus amigos. Deixe-me fechar só aqui. Pronto. Já fechei aqui. Vou encerrar aqui a minha transmissão. E para dizer, portanto, o que é importante agora nessa visão. Como isso vai ser construído? A construção dos direitos fundamentais em cada país depende da sua ordem constitucional. E aqui eu lembro a importância da ordem constitucional. A lei maior, a lei que funda o Estado, como eu diria, a certidão de nascimento de um Estado é a sua Constituição. E ela reflete os valores e reflete também
as circunstâncias em que esse Estado, nesse momento de recriação, porque toda vez que tem uma nova Constituição, eu digo que é como se fosse um renascimento. Então, o Brasil, que teve vários momentos de, de, de autoritarismo, não é? De movimentos autocráticos, também teve os seus momentos de construção da própria cidadania. Então, como nós estávamos falando da Segunda Guerra Mundial, ao fim da Segunda Guerra, em 1945, nós tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte que nos deu a Carta Constitucional Brasileira de 1946. Uma carta avançada, uma carta que reconhece esses direitos fundamentais e que nos aproxima dos países mais desenvolvidos em termos de direito constitucional e em termos de direitos fundamentais. É tão importante a gente situar isso, porque esses direitos fundamentais não estavam contemplados na Constituição de 37, porque essa Constituição tinha sido uma Constituição outorgada, autoritária, feita por um governo que não tinha a legitimidade democrática, que era o governo de Getúlio Vargas, né? Que mesmo depois, quando reassume pela via democrática, mas permanece a carta do tempo do seu autoritarismo. Então, 46 é um momento importante para o direito constitucional brasileiro e é importante para os direitos fundamentais no Brasil. E aqui se reforçam o papel do Poder Judiciário, o papel do Ministério Público, mas muito mais do Judiciário naquele momento, e o papel do Poder Legislativo e do Poder Executivo, que teriam um compromisso com a Carta de 1946 de atingir alguns objetivos que, infelizmente, foram interrompidos em 1964. Não é? Sob a ideia de que havia uma ameaça comunista, nós tivemos um movimento que interrompe a sua vigência da Carta de 1946, como nós sabemos, e daí nós vamos ter um ato institucional que cria praticamente uma nova Constituição, né? Embora não tenha o nome de Constituição, em 1969, que começa a retirar aqueles direitos conquistados em 46, não pela sociedade brasileira somente, mas que eram conquistas do gênero humano por conta do que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Repito, é importante que a gente tenha essa consciência de que a trajetória dos direitos fundamentais não está tão atrelada a uma pessoa, a um partido, a um grupo que chega ao poder. A história dos direitos fundamentais é uma história do gênero humano sobre a Terra. É uma luta permanente, né, para se afirmar a construção desses direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais que, uma vez conquistados, nós não podemos perder, sob pena de invertermos a ordem das coisas. Se nós sairmos da barbárie, da escravidão, do desrespeito às mulheres, do desrespeito aos trabalhadores, do desrespeito a outros bens, a outros valores, nós construímos isso e não podemos voltar ao ponto da barbárie de novo. O grande perigo, a grande ameaça no mundo atual é que se confundam que essa afirmação histórica dos direitos fundamentais, como diz muito bem o professor Condé Comparato, Fábio Condé Comparato, é
É preciso que a gente entenda que se trata de uma verdadeira luta, de uma verdadeira conquista. Não foi dado de graça, não foi, repetindo aqui a frase famosa de Tobias Barreto, o direito não caiu do céu, o direito é fruto da luta histórica e social de uma sociedade. Então, esses direitos fundamentais, eles têm uma razão de ser. Não existiram do nada, não apareceram do nada, e fundamental, portanto, que a gente tenha essa visão, portanto, dos direitos fundamentais. Eu fico a observar, por exemplo, que nessa discussão, nessa preocupação em, muitas vezes, desconstruir os direitos humanos, esquecemos dessa caminhada histórica, dessa caminhada que teve muita luta, muito sangue e muitas tragédias. Se nós contarmos as tragédias da Primeira Guerra Mundial, um pouco antes, vamos lembrar das tragédias das grandes revoluções americana, francesa, né? Depois da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Quantos mortos, quanto sangue derramado, não é? Quanto sofrimento, quantas vidas se perderam para se construir um mínimo civilizatório para que as pessoas, as nações, pudessem viver num planeta tão pequeno como é o planeta Terra. E quando a gente olha para o espaço, ou quando a gente percebe a imagem do planeta Terra e a gente vê que nós somos apenas um ponto no meio de uma galáxia que é pequenininha, no meio do sistema solar que é ínfimo no universo, a gente se sente menor do que um grão de areia. E mesmo sendo menor que um grão de areia, nós somos dotados de uma dignidade enquanto pessoa humana. É essa dignidade da pessoa humana, e de que nos falava ainda lá na Idade Média, Pico della Mirandola, né? É que é preciso que a gente fique atento. Olha, imagine o sofrimento desde a Idade Média, desde a Antiguidade Clássica, todas as guerras, para chegarmos neste momento. Não é correto, portanto, pensar que esses direitos foram dados de graça. Por isso mesmo, como eles não foram doações, como não foram concessões gratuitas, não é? Foram lutas, eles devem ser respeitados como tal. E o papel dos estados nas suas constituições, o papel do seu legislativo, do legislativo de cada país, do próprio poder executivo e do judiciário, é exatamente dar garantia, efetividade, eficácia a esses direitos fundamentais. Por isso mesmo que quando nós reconquistamos a nossa experiência democrática, que já dura muito mais de 30 anos, né? Nós tivemos uma experiência belíssima, que foi a Constituinte de 88, de 87, que nos gerou, nos deu a Constituição de 1988. Muito criticada, porque tem no seu capítulo dos direitos fundamentais, no artigo 5º, mais especificamente, embora os outros artigos, desde o artigo 1º, nós vamos ver que todos eles tratam de direitos fundamentais, até os chamados direitos sociais, artigo 7º, 8º, da Constituição de 1988, a gente percebe que é uma continuação dos direitos fundamentais da primeira geração, da segunda geração, da terceira geração, que nós falamos hoje, e inclui já alguns direitos da chamada quarta geração. E portanto, meus amigos, uma Constituição que deve ser respeitada e que deve ser, acima de tudo, garantida
para que nenhuma ofensa a ela ocorra. Eu fico muito preocupado, eu fico muito angustiado quando ouço propostas no próprio Congresso Nacional de alguns deputados, poucos, mas alguns deputados, que querem propor uma nova constituinte para fazer uma Constituição à moda dos seus interesses particulares, ideológicos e partidários. A Constituição não é a roupa da festa que se manda fazer próximo à festa. Há uma tradição no interior do Brasil da festa da padroeira, então a roupa da festa da padroeira. Aí tem a festa do Ano Novo, a roupa da festa do Ano Novo. A festa do Natal, a roupa do Natal. Não, a Constituição não é uma roupa para vestir no tamanho da determinada pessoa que vai usar na festa. Não, a Constituição é muito mais que isso. A Constituição é um manto que tem os direitos fundamentais construídos e reafirmados historicamente ao longo da experiência da humanidade, ao longo do sofrimento da humanidade, ao longo das grandes crises institucionais mundiais, que são as guerras, como a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, só para exemplificar. Então, é preciso que cada cidadão brasileiro, que cada pessoa compreenda que não se pode abrir mão dos direitos fundamentais. Seria um absurdo se a gente abrisse mão dos direitos fundamentais. Por isso que a Constituição Brasileira de 88 criou as chamadas cláusulas pétreas. O que significa as cláusulas pétreas? Você pode mudar tudo na Constituição, menos as cláusulas pétreas. E se nós formos ler a Constituição de 88, as cláusulas pétreas são aquelas que estão ligadas à democracia, aos direitos fundamentais, ao sistema democrático de governo, ao Estado democrático de direito. Basicamente isso. Então, se algo não está funcionando, é possível que a gente conserte através de uma emenda à Constituição, porque essa emenda não vai alterar a essência, aquela consistência fundamental do nível civilizatório que nós alcançamos com a incorporação dos chamados direitos fundamentais das gerações que nos antecederam e das atuais gerações. E, com certeza, no futuro, as novas gerações de direito, porque, como parafraseando Cazuza, o mundo não para. Ele dizia, o tempo não para, e eu digo, o mundo não para. A sociedade não para. Há uma evolução permanente e natural. Nós estamos aqui, passamos, e outras gerações virão e terão que construir com as dificuldades do seu tempo, com as preocupações do seu tempo, com os desafios do seu tempo, a nova geração dos direitos fundamentais, que posteriormente também não serão mais possíveis de ser esquecidos, que fazem parte dessa construção. E alguém poderia me dizer, e onde iríamos parar em termos de construção de direitos fundamentais? Não sei. Talvez quando nós chegarmos àquele momento em que os homens e as mulheres se tornem todos sábios, se tornem todos fraternos, se tornem todos justos, se tornem todos respeitadores dos direitos dos outros. Isso aqui pode ser apenas um sonho, uma utopia, mas é fundamental que haja utopia. Quem não tem uma utopia
perde a vontade de viver. Se não sonharmos com um país melhor, com um mundo melhor, com um tempo melhor, nós não temos nenhuma razão para estar no mundo. Então, estar no mundo também é uma questão de compreender essa necessidade de avançarmos sempre. E quando nós falamos que esses direitos todos estão na Constituição, não significa não significa que esses direitos todos estão garantidos. Não, absolutamente. Vou citar só um, incorporado recentemente por uma emenda à Constituição Brasileira de 1988. Diz a Constituição que é um direito fundamental, portanto, para todos, que todos tenham uma moradia digna. Ponto. Só isso aí a gente vê como é impossível dizer que todos os direitos estão garantidos e que todos eles estão plenamente satisfeitos. Eles estão declarados, eles estão escritos, eles estão na linguagem jurídica, né? Eles estão positivados numa ordem constitucional. Mas, além de estar positivado numa ordem constitucional, o direito tem que ser garantido, tornado realidade, e não uma mera descrição no texto normativo. Então, o direito à moradia é um exemplo. Se olharmos as nossas favelas, olharmos o Rio de Janeiro, olharmos as periferias das grandes cidades, São Paulo, Minas, não é? Nordeste, Pernambuco, Ceará, Bahia, nós vamos ver quantas pessoas precisam e necessitam de que esse direito fundamental básico, que é o direito à moradia digna, exista. Não é? Não precisa muito. Esse é um déficit tamanho que será um trabalho de muitas gerações e que essas gerações terão que enfrentar. É como um outro direito, só para ilustrar a nossa aula, o direito a um meio ambiente adequado. E nós sabemos que uma boa parte da população no mundo não tem acesso à água potável, que seria uma forma de garantir um meio ambiente sadio, né? Portanto, dentro daquela dignidade que a pessoa humana merece. Milhões de pessoas no mundo não têm acesso, não têm direito a esgoto sanitário, que é básico, é importante para a saúde, é muito mais importante, muitas vezes, do que o remédio, porque se tivessem o esgotamento sanitário, a água tratada, já não precisaria de remédio. Morrem milhões de crianças por ano no mundo inteiro, na África, na Ásia, né? E até no Brasil ainda, por diarreia, que significa que não tiver acesso a uma água tratada de qualidade, ou que, então, estão vivendo numa área que não tem tratamento sanitário e, com isso, estão à mercê das infecções e que levam às diarreias que matam as crianças do mundo inteiro. Então, meus amigos, já me encaminhando para o final da nossa quarta aula de hoje, do nosso curso de Direito e Sociedade, dizendo que esses valores, que são valores que se transformam em direitos nas várias cartas constitucionais do mundo, não é? E nas várias leis, não somente nas cartas, nas constituições, mas nos tratados internacionais que se incorporam às constituições, como o caso da Constituição Brasileira de 88, como normas, inclusive constitucionais, e também as próprias leis infraconstitucionais que cuidam da operacionalização, da efetivação desses chamados direitos da terceira geração. Eu quero agradecer imensamente a atenção de vocês,
dizer que, mais uma vez, estaremos lá no YouTube, no meu canal Prof. Anselmo Oliveira. Assistam não somente essa quarta aula, mas todas as aulas anteriores que estão lá à disposição. Muito obrigado, uma boa noite.